uma perspectiva arrogante, já leio a Bíblia aí algumas vezes, acredito que umas 7 vezes. Novo Testamento já devo ter lido umas 20, 25 vezes. Já na minha confusão, fui buscar ler só nessa perspectiva de salvação, o que a Bíblia tem a falar sobre salvação. E no meu exame eu pude perceber, junto aí com uma série de outros homens me auxiliando, tanto vivos quanto mortos, porque todo teólogo brinca que ele tem amigos mortos, que são os livros, que tem muito a nos ensinar. Pude compreender que a doutrina calvinista, a doutrina reformada é uma doutrina bíblica, acima de tudo bíblica e teocêntrica, como a nossa irmã apontou. Ok? Então, Lutero aí, queria dizer, compreender essa afirmação de Lutero, é compreender o impulso central da reforma, que é o ad fontes. O ensino não é meu, o ensino é da Bíblia. Esse era um grande lema deles. O historiador Steve Nichols diz o seguinte: os reformadores não se viam como inventores, descobridores ou criadores. Do contrário, viam seus esforços como redescobrir. Não estavam fazendo algo a esmo, mas estavam reavivando o que jazia morto. Fizeram retrospectiva da Bíblia e da era apostólica, bem como dos pais da igreja primitiva, tais como Agostinho, usando-os como molde pelo qual puderam formar a igreja e dar-lhes a transformação. Lutero ele não só compreendia como buscava fazer seus ouvintes e leitores enxergar que ele não estava descobrindo nada novo, apenas voltando às fontes. Uma outra citação de Lutero diz o seguinte: simplesmente eu acho ela magnífica. Ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz mais nada, e então, enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu tão imensamente o papado, que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. E não fiz nada. A palavra fez tudo, ou seja, a palavra é onipotente. Eu acabei de ver aqui, não estava olhando para o celular, que eu já tomei muito tempo, né, até chegar em Lutero. Vou dar aqui uns pulinhos, uns passos. Segundo ponto aí da teologia de Lutero é vitae coram Deo, vivendo diante de Deus. E isso é extremamente importante. Queria que os irmãos buscassem posteriormente estudar essa perspectiva. Qual é a perspectiva? Toda a vida humana é vivida diante de Deus. E isso afeta toda a forma que a gente vive. A reforma ela não teve implicações só eclesiásticas, só no âmbito da igreja. A reforma ela teve implicações na vida da sociedade como um todo. Conta-se a história de que um sapateiro chegou para Lutero e disse: Lutero, me converti, e aí, o que faço? Antes da reforma protestante, qual seria a mentalidade? Vá para um mosteiro, sirva, né? Quer servir a Deus, sirva na igreja. Lutero diz o seguinte: faça o melhor sapato e venda pelo melhor preço. Ou seja, seja justo, seja íntegro, faça um bom trabalho. Essa ideia de que um resgate da Bíblia, o resgate de Efésios, por exemplo, a gente fala muito de que ser cheio do Espírito é falar em línguas, é sapatear, é fazer uma série de coisas. Não estou aqui levantando a questão, acredito no dom de línguas, acredito no dom de profecias e tudo mais, sou continuista. Mas quando nós lemos em Efésios, a ideia de ser cheio do Espírito, ela não tem nada a ver com isso. Se você ler Efésios, o que Efésios vai falar que ser cheio do Espírito é ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho, ser uma boa esposa, ser submissa, liderar sua família em amor, se sacrificar por eles, ensinar seus filhos. E o último pontozinho que ele vai botar é ser um bom patrão e ser um bom funcionário. Nós temos que entender, e quando nós entendemos isso, nós não vamos mais para o trabalho, por exemplo, de forma, poxa, mais um dia. Chegou segunda-feira, tenho que ir de novo. Não, a gente vai tendo a ideia de que lá nós vamos prestar um culto a Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que servir ao nosso Senhor, ao nosso patrão, como ao Senhor. Então, prestar um bom serviço, nada de matar horário, nada de ficar ali enrolando o tempo, não fazer o que era para fazer. A reforma ela teve todo esse impacto. Ela teve todo esse impacto na vida cotidiana. A ideia de que toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Quer seja o casamento, quer seja a criação dos filhos, quer seja o trabalho. Infelizmente é muito comum você ver cristãos, eu peguei um exemplo agora recente, de que dizem que estão sendo perseguidos porque param em determinado momento do seu horário de trabalho para fazer uma oração junto com o pessoal. Aí eu estou sendo perseguido porque ela veio uma advertência. Não, meu amigo, você estava roubando. Eu estava roubando? Estava. Você paga para trabalhar quantas horas? Quantas horas? 8 horas. Ok. Você tirou quanto tempo dessa hora que era para você estar em serviço? Não era seu horário de almoço, não era seu horário de descanso, não era nada para fazer isso. 15, 20 minutos? Tu pega teu dia, tu divide por 8, divide por essa fração aí. Esse foi o valor que tu roubou do teu patrão que tu está devendo a ele. Vai lá e devolve. Se você é pago por horas, você tem que trabalhar, tem que ser horas trabalhadas. Não é horas ali no local de trabalho. Então,
Muita gente fica, eu estou sendo perseguido e tal, e tal, e tal. Não, você está sendo um péssimo cristão dando mau testemunho. Fazendo com que o cara não queira mais contratar nenhum tipo de cristão, porque fica ali matando o serviço. Ok? Isso aí foi um lema da reforma. A ideia da reforma foi Christos pro me, ou Cristo por mim. Vou só ler aqui as duas citações de Lutero. Leia com grande ênfase estas palavras, eu e por mim. E acostume-se a aceitá-las e aplicá-las a você mesmo com uma fé segura. As palavras nosso, nós e por nós deveriam estar escritas com letras de ouro. E o homem que não acreditar nelas não é cristão. Esse é um dos grandes lemas da reforma. Somente Cristo. Tudo que Cristo fez por nós. Por nós. Todas as obras de Cristo nós somos justos, porque assim como nós estávamos no pecado de Adão, e Adão era o nosso representante, e isso é uma teologia maravilhosa chamada teologia federal, a teologia da representatividade, alguém nos representa, antes de Cristo era Adão, após Cristo é Ele próprio. E essa ideia de que tudo que Ele fizer, nós fazemos. Vou dar um exemplo bem claro. Quem gosta de futebol aqui? Bando de pecador. A Bíblia diz, para a bola, tira, o juiz é iníquo, araia o campo, vocês tudo em pecado. Mas bem, voltando, quando um time de futebol faz um gol, como é que a gente fala? Fiz um gol, né? A gente não tem essa ideia de ganhamos, né? Quando ganhamos uma bexiga. Você estava jogando? Mas você entende que o time lhe representa. E que a vitória do time é sua vitória. A vitória de Cristo é nossa vitória. A vida de Cristo é nossa vida. E a ideia aqui não é só de nós entendemos. Isso é real. É isso que a Bíblia nos apresenta. É isso que a Bíblia nos apresenta. Cristo por nós. Da mesma forma que a gente diz que fulano ganhou ali por nós. O que é incomparavelmente melhor, né? O que é incomparavelmente melhor. Lutero diz assim ainda: meus são viver de Cristo, o seu agir, o seu falar, o seu sofrer e o seu morrer. São meus como se eu estivesse vivido, agido, falado, sofrido e morrido com ele. Lutero Deus derramou muita graça sobre ele. Para Lutero, nós devemos nos apropriar de forma pessoal dessa verdade. Cristo pro me, meu representante federal. Outra ideia de Lutero aí seria sola fide, ou justificação pela fé. O protestantismo nasceu dessa luta pela doutrina da justificação pela fé. Lutero diz assim: assim por meio da fé em Cristo, a justiça de Cristo se torna a nossa justiça, e tudo que ele tem, ou melhor, ele mesmo se torna nosso. Afirmamos que o homem é justificado pela fé. Esta é uma justiça infinita, e uma que traga e engole todo o pecado em um instante, pois é impossível que o pecado exista em Cristo. Essa justiça é primária, ela é a base, a causa, a fonte de toda justiça real e própria, pois essa é a justiça dada no lugar da justiça original perdida em Adão. Ela realiza o mesmo que a justiça original teria realizado. Na verdade, ela realiza mais. Se nós éramos pecadores em Adão, nós somos justificados em Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é por isso que não dá para perder a salvação. Não dá. Não dá, porque a salvação não depende da gente. A salvação depende de Cristo. Aí talvez você pense, Léo, é aquele indivíduo que está na igreja, que peca, é desmantelado, você vê que ele não tem uma conversão. É muito simples de resolver, ele nunca foi crente. Ele é o que a gente chama na teologia de cristão nominal. Ele vai à igreja, ele parece crente, ele se veste como crente, mas ele não é cristão. Então não precisa a gente olhar e dizer assim, não, ele perdeu a salvação. Não, ele nunca foi. Ele nunca foi cristão. Essa é a grande questão. Ele nunca experimentou aí uma regeneração. Ele pode ter tido até uma mudança social. Uma regeneração, não. Surgimento da teologia reformada. Zwinglio. Reformada. Eu não vou me deter aqui mais na vida deles, por causa do tempo. Tem aí por escrito, tanto a vida de Zwinglio quanto a de Calvino. Calvino eu dei até uma esticadazinha aí na vida dele, então eu vou me deter na teologia deles. Teologia de Zwinglio. Vida, teologia. Vamos lá, primeiro ponto, tota escritura e a pregação expositiva. Nós estamos muito acostumados com sola escritura.
Aqui é um pouco diferente, é tota escritura, toda a escritura. O povo precisa de toda a palavra de Deus, e daí pregação expositiva. Como é que a gente consegue dar toda a palavra de Deus pregando expositivamente? Versículo por versículo, livro por livro, testamento por testamento. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo demais, demais. Uma das grandes contribuições de Zwinglio foi o resgate da pregação expositiva e o abandono das homilias, que é aquele negócio, pegava um textozinho, quem já foi católico aqui sabe como é, né, homilia? Pronto. Pegava um textozinho, ia lá, falava 2, 3 coisinhas, jogava 4, 5 coisas que não tem nada a ver com o texto, né? E aí passava. Então, Zwinglio abandonou essa ideia e por volta de 1519 ele começou a pregar no Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo. Essa série de sermões foi seguida por Atos, 1º e 2º Timóteo, Gálatas, 1º e 2º Pedro, até que em 1525, ou seja, 6 anos depois, ele já havia percorrido todo o Novo Testamento, menos Apocalipse. Uma vez eu comecei na EBD a dar livros também dessa forma, aí a primeira coisa que os irmãos queriam era Apocalipse. Eu digo, se Calvino também não comentou, eu vou comentar Apocalipse. Deixa para outro. Nem Calvino, nem Zwinglio comentaram Apocalipse. Todo mundo se escapa, então eu vou bem pegar esse abacaxi, vou nada. A partir disso ele voltou-se aí para o Antigo Testamento e segundo seu amigo e sucessor Bullinger, Henrique Bullinger, ele recusava-se a cortar o evangelho em pequenos pedaços. Daí ele via o centro da pregação expositiva. Ele não queria dar para o povo uma questão, um evangelho fragmentado, pedaço por pedaço. Ele queria que as pessoas tivessem uma visão da Bíblia como um todo, da Bíblia inteira. Queria eu ter aqui uma aula só para falar de pregação expositiva, mas como é de costume meu, vocês já estão aprendendo aí, já estão se acostumando também, tem um livro maravilhoso chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Um dos pontos é pregação expositiva. Procura ser 9 marcas que você vai ter, inclusive, só sobre pregação expositiva. Certo? Outro ponto da teologia de Zwinglio é sólida glória e a malignidade da idolatria. Somente a Deus deve ser dada a glória. Uma coisa que todos os reformadores tinham em mente, primeiro é que idolatria é um grande pecado, e o segundo, Calvino falava muito disso, que é justamente a questão de que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Talvez a gente seja um pouco arrogante e diga assim, eu não tenho ídolos. Eu não tenho ídolos porque na minha casa não tem nenhuma estátua, ok? Mas você ama algo mais do que a Deus? Sim. Infelizmente. Nós talvez nos esforcemos para que isso não ocorra, mas existe aí uma série de coisas que nós amamos mais do que a Deus. Uma série de coisas. Você quer ver um exemplo? Eu brinco muito com isso. Eu gasto muito dinheiro com livro, né? Compro muito livro, gasto muito dinheiro com livro. Normalmente as pessoas falam muito. Ah, você gasta muito dinheiro e tal com livro, parará, parará. Mas uma das coisas que a Bíblia diz é, quer saber onde está teu coração? Descubra onde está seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Com que você tem gastado? Você tem gastado na igreja? Você tem gastado com a igreja? Você tem gastado com a obra de Deus? Puxando a sardinha, você tem gastado com livros teológicos de preferência? Você tem gastado com isso? O que lhe preocupa? Quando você recebe seu salário, qual é a primeira coisa que você quer comprar? É roupa? É um novo notebook? É um novo tablet? É um novo celular? O que é? O que é que faz aí com que seu dinheiro seja tão gasto? O que é que gasta muito do seu tempo? O que é que você se pega pensando, sonhando? Qual o objetivo da sua vida? Talvez, pensando nisso, você comece a descobrir aí quais são seus ídolos. E, por mais que, por exemplo, algumas pessoas eu já vi, têm seus filhos como ídolos. Eu já vi um casamento destruído justamente por essa ideia. Uma coisa que eu inculco muito na cabeça da minha esposa, e para alguns isso é contracultural, isso é chocante, é de que eu amo meus filhos, mas mais do que isso eu amo você. E para o resto da vida é com você. Meus filhos vão crescer, vão construir uma nova família, e o Daniel vai ter que amar a esposa dele, e a Sofia vai ter que amar o marido dela. Ok? Por o resto da vida é eu e você. Quem você ama mais? Sua esposa ou seus filhos? Minha esposa. Eu não tenho um pingo de dúvida quanto a isso, minha consciência não pesa. É isso que a Bíblia me manda. Embora isso seja bom, isso seja bíblico, eu já vi a idolatria deturpar isso. Por exemplo, eu estive aconselhando um casal e a filha se juntou cedo, se juntou e tal. Aí
a mãe com saudade da filha, aquela ideia do síndrome do ninho vazio, 2 já tinham se casado, tinham saído de casa, tinha só a filha, a caçula, não sei o que e tal. O que é que ela disse? Cristã. Observação. Separa do marido, separa do cara que tu tá junto e volta para casa. Que eu quero ficar contigo com minha netinha. Resumindo, hoje ela tá com outra pessoa. A filha não vai ser criada pelo pai, um relacionamento destruído, que já estava se encaminhando para o casamento. A mãe acabou, por quê? Porque a mãe é uma idólatra. Qual é o ídolo dela? Filha. Bem claro isso. O Deus que ela adora se chama filha. A filha dela. A gente vê isso também com a esposa. É maravilhoso a esposa amar o marido, mas você percebe uma idolatria quando eu não consigo viver sem ele. Idolatria. E qual é o ruim da idolatria quando ela se relaciona a pessoas? Por mais que você ache que isso é bom, isso é horrível. Porque nunca a pessoa vai ser amada como ela deve ser amada. O cara que idolatra a mulher, o homem que idolatra a mulher que idolatra o homem, a mãe que idolatra o filho, a filha ou qualquer outra coisa, pode pensar que está fazendo bem, porque ama, porque cuida exageradamente, mas na verdade você está fazendo o mal. Você não está amando ela como uma filha, ou ele como um marido, ou ela como uma esposa. Você está amando como Deus. E ele não está recebendo o amor que Deus criou ele para receber. E que Deus o deu para que você o desse. Vocês estão conseguindo compreender esse assunto? Então, assim, nós devemos nos policiar bastante nessa questão da idolatria. O que gastamos nosso tempo pensando, o que ansiamos, com o que gastamos nosso dinheiro, para que a gente examine o nosso coração e possa lutar contra esse pecado. Terceiro ponto aí da teologia diz: o ínglo é solas Christus, ou a centralidade de Cristo. Ninguém pregou sobre isso mais vigorosamente que ele. Em seus 67 artigos, ele diz o seguinte: o resumo do Evangelho é que nosso Senhor Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade do Pai Celestial, redimiu-nos da morte e reconciliou-nos com Deus por sua inocência. Cristo nos apresenta, Cristo nos redime e Cristo nos reconcilia. Nos faz viver em paz novamente com Deus, porque nós estávamos em guerra. Se tem uma coisa que eu odeio, uma frasezinha que eu odeio é: só falta ser crente. Né? A gente não tem esse dizer? Fulano é uma bênção, irmão, só falta ser crente. Não. Ele é morto em pecado, ele é inimigo de Deus, ele odeia Deus, não falta só ser crente. Certo? Ele pode ser muito bom, pode ser um excelente cidadão, mas ele continua sendo inimigo de Deus e ele vai para o inferno. Então, por isso é importante nós pregarmos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e mostrar que justiça só existe em Cristo. Só Cristo é quem pode nos justificar. E ele diz assim também: portanto, Cristo é o único caminho para a salvação de todos que existiram, existem e existirão. Ok? Vida de Calvino também não vai dar, então vamos aí para a teologia de Calvino. Primeiro ponto, e aqui eu fico muito triste de eu ter perdido muito tempo na primeira aula, no começo, por não estar acompanhando. O Deus Trino é a doutrina da Trindade. Os reformadores, principalmente Lutero e Zwinglio, falaram muito pouco sobre Trindade. Eles aceitaram de imediato que já havia sido falado pelos pais, pelos concílios e tudo mais, e não trouxeram aí muitas contribuições. Calvino, de início, também não trouxe. Na sua primeira Instituta, se não me engano, só tinha 2 citações. A Instituta foram 5 edições. E na primeira edição, ele só citava a palavra trino ou trindade 2 vezes. Tanto que Calvino foi acusado de ser sociano, que era uma heresia aí que negava a doutrina da trindade. Como toda a nossa teologia praticamente só é feita em resposta, o que Calvino fez? Graças a Deus acusaram ele. Vou expor a doutrina da Trindade. E hoje nós vemos aí, principalmente a pessoa do Espírito, sendo apresentada nas suas Institutas. Eu vou ler só um trecho aqui. Me acompanhe, porque eu pensei que eu ia ter tempo para explicar o texto, não vou ter. Falei com o pastor, qualquer dia a gente vem dar só Trindade aqui, né, pastor? E dá para fazer com calma. Há em Deus 3 hipóstases, ou pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São um e único Deus. Todavia, de modo que o Filho não é o Pai, como tal, ou o Espírito, o Filho. Ao contrário, são distintos entre si por determinada propriedade, onde se faz menção simples e indefinida de Deus. Esse termo cabe ao Filho e ao Espírito não menos que ao Pai. Então, logo, porém, se compara o Pai com o Filho, a propriedade específica distingue cada um do outro. Afirma ser incomunicável tudo quanto é peculiar a cada um individualmente, porquanto não pode competir com ou transferir-se ao Filho
ou o que quer que se atribui ao Pai como característica de diferenciação. Deixa eu tentar explicar esse negócio. Vai ter que explicar, não vai dar para passar desse jeito não, né? De forma bem simples, o que é que Calvino quer dizer aqui? E aqui eu vou aumentar um ponto de Basílio, que também é um pai capadócio. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. E eles vivem em unidade, vivem em comunhão. Embora nós o chamemos de Pai, Filho e Espírito, essa ideia de pessoa, não imagine pessoa como nós. Porque o nosso problema é que a gente não está acostumado com essa linguagem filosófica deles. A ideia de pessoa não é pessoa, carne e osso. Não. A ideia de pessoa é relacionamento. Pai, Filho e Espírito se relacionam. Tanto que a gente chama a Trindade de trina comunhão, bem-aventurada comunhão de pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito. Pastor, sua Bíblia, por favor, só para me ler um texto aqui. A minha no computador, não vou. João 14, tem um texto fantástico. Só para vocês entenderem melhor, vou ler esse texto bíblico aqui e vou passar essa parte da Trindade. João 14, quem tiver com Bíblia, por favor, acompanha. É muito, muito interessante esse texto. Vamos, João. João 14. Vamos começar do 8 aqui, certo? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que é que Filipe queria? Uma teofania. Queria que Deus fosse lá, aparecesse, aquele negócio todo, né? O que é que Jesus diz? Você não me conhece? Ora, como você não me conhece? Ele não está pedindo para ver, não é o Pai, não é Jesus que ele está pedindo. Ele está dizendo, eu quero ver o Pai. Jesus olha para ele e diz assim, você não me conhece? Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, o que é que Jesus quis dizer com você não me conhece? Se ele queria ver o Pai. Eles não são a mesma pessoa. Jesus responde agora. Quem me vê, vê o Pai. E o que é que ele diz agora? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Esse vive em mim a gente chama de pericorese, interpenetração. Um está no outro, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai está no Espírito. Creia em mim, quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Qual é a ideia aqui? Eu faço as mesmas obras que o Pai e eu estou no Pai. Vamos agora para o versículo 16. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Esse Espírito que ele vai enviar, eles nem veem, nem conhecem, não é assim? O mundo, não é? O que é que ele diz agora? Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. De que forma o Espírito vivia com eles? Vocês sabem a resposta? Através de Cristo. Vocês o veem. Vocês o veem por quê? Porque vocês me veem. Então, em outras palavras, quem vê a mim, vê o Espírito. E ele vai continuando. Uma palavrinha-chave aqui é outro. Outro Consolador, outro Conselheiro. No grego existem duas palavras para outro. Por isso é bom exegese. É héteros, outro diferente, e alos, que é outro, mas plenamente igual. Ok? Suponha que o irmão que está com a blusa aí, do mesmo jeito da minha, fosse igual a minha, idêntica. É listrada, é social, mas não é idêntica. Fosse igual. Certo? Héteros, eu iria dizer para o irmão aqui. A sua blusa é héteros da minha. Ela é diferente. Ela é outro modelo, é outra cor. Fosse igual, eu diria, ela é halos. Ela é plenamente igual. Então, o que ele está dizendo é, o Espírito é plenamente igual a mim. E quando nós lemos, ele vai dizer que Cristo vai habitar em nós, de que o Pai vai habitar em nós, e nós sabemos que isso ocorre por meio do Espírito. Então, eles estão unidos, de uma forma que a gente não consegue compreender como um todo, mas o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito está no Pai e no Filho. Tanto que talvez seja um choque para vocês aqui, mas para mim isso é fantástico. Nós temos o costume de dizer que o Espírito habita, mas na verdade, por meio do Espírito, a Trindade habita em nós. Que elas são inseparáveis, essas pessoas são indivisíveis. Todas as obras da Trindade o são indivisíveis. Não se dá para dividir a Trindade. Não é 33% Pai, 33% Filho, 33,3%
Espírito. Cada um é plenamente Deus, e eles vivem em comunhão e um estão no outro. Como fazer isso? Eu não sei. Se a gente tivesse muito tempo aqui, dava para explicar bem melhor, facilitar os irmãos, mostrar mais textos como esse para explicar. Mas, infelizmente, nós não temos. Só mais um exemplo bem rápido. Por exemplo, Cristo se encarnou, para mostrar que as obras são indivisíveis, que é um ponto de Calvino. Não se encarnou? Não foi o Filho que virou carne? Mas quem enviou o Filho para virar carne? O Pai. Mas quem fez com que Maria pudesse engravidar? Quem capacitou ela? O Espírito. Então, quem está envolvido na encarnação? Pai, Filho e Espírito. A Trindade, ok? É a ela que nós devemos aí toda a nossa salvação. Último ponto, aliás, perdão, penúltimo, mas vou ser bem rápido, missiologia reformada. Calvino inaugurou o que seria uma escola de missões em Genebra, certo? Diferente do que muitas pessoas pensam, as doutrinas da graça, o calvinismo, não nos fazem deixar ou não nos desestimulam a fazer missões, elas nos impulsionam. Pelo seguinte, porque nós sabemos que todos aqueles que serão convertidos, ou que hão de ser convertidos, ou que foram eleitos, serão chamados por Deus. Deus vai regenerá-los por meio do seu Santo Espírito e vai atraí-los a Ele. Então, compreender que Deus é soberano nos impulsiona a fazer missões. Você quer um exemplo claro? Uma ordem bíblica mostrando essa base, Mateus 28, por exemplo. Eis que me foi dada, não é assim? Todo mundo só repara ir de fazer missões, né? Batizando no nome do Pai, do Filho, a gente só repara isso. Olha um versículo antes. Todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Que Cristo está dizendo, eu sou soberano, por isso vão. É porque eu tenho todo o poder. É porque todo o poder me foi dado. Porque se nós dependêssemos da vontade do homem de se voltar para Cristo, todos nós sabemos aqui que isso não iria ocorrer. Nós dependemos exclusivamente da soberania de Deus. Isso nos impulsiona. É essa a força motivadora dos apóstolos e dos reformadores. Deus é soberano, portanto, vamos evangelizar. Eu tive uma aula de missiologia e o meu professor arminiano roxo, dava maior valor detonar calvinismo nessa área, fez o favor de me dar de bandeja para estudar William Carey, que é o pai das missões modernas e era um calvinista. E ele vai passando pela história das missões e ele diz assim, a reforma por causa do calvinismo. Aí ele confunde calvinismo, que é infralapsariano, é um palavrão teológico aqui. Depois vocês perguntam, pastor, é bom para puxar assunto, né? Teológico. E supralapsariano, que é os calvinistas radicais, o ultracalvinismo, certo? Que é um exagero, não é o que nós cremos, não é o que a Bíblia apresenta. E ele pegava isso e toda hora confundia, e eu digo, professor, o senhor está com alguns problemas. Primeiro, o senhor está esquecendo da reforma. Olha a explosão e o crescimento que teve a reforma. Reforma não foi evangelização, não foi apresentação do evangelho. Se fosse, então, não vamos evangelizar católicos, ok? Vamos acabar com a romaria, esse negócio de evangelizar em romaria, atrapalhar o povo. Porque se a pessoa era católico e se torna protestante, é só uma mudança de teologia, não é uma conversão, então vamos parar com esse negócio. Só dando briga aí, vamos abraçar, vamos ser ecumênico, que ele já começou. Aí eu digo, calvinismo não é um modelo, ok. O senhor, por coincidência, me deu William Carey, o pai das missões modernas, o cara que revolucionou o movimento missionário batista, ainda é batista, o cara é crente mesmo. O senhor me deu ele. Ele seguia que linha de salvação aí, biblicamente? Ele era calvinista. Então, essa ideia de que calvinismo não tem nada a ver com missões é totalmente incorreta, tanto biblicamente, que a Bíblia usa como base justamente a soberania de Deus, deu um exemplo de Mateus 28, teria vários outros aqui, como historicamente também. Os calvinistas e os reformadores fizeram missão. Ok? Último ponto, esse é o último mesmo, é Mater Ecclesia, que é o aspecto maternal da igreja. Calvino começa aí sua discussão da igreja visível no 4º volume das Institutas, aplicando a ela a figura de mãe e escola. Eu faço questão de ler esse texto de Calvino para encerrarmos, aliás, abrirmos para a pergunta. Uma vez que agora nosso propósito é discorrer acerca da igreja visível, aprendamos mesmo do mero título mãe. Eu amo essa ideia de Calvino da igreja como mãe. Quão útil, ainda mais, quão necessário nos é o seu conhecimento, quando não outro nos é ingresso à vida, a não ser que ela conceba no ventre, a não ser que ela dê à luz, a não ser que ela nutra em seus seios, enfim, sobre sua guarda e governo nos retenha, até que despojados de carne mortal, haveremos de ser semelhantes aos anjos.
porque nossa habilidade não permite que sejamos despedidos da escola até que tenhamos passado toda a vida como discípulos. Então, respondendo a pergunta que o pastor me fez no início, com Calvino, não dá para amar a Cristo e não amar a igreja, porque nós nascemos por meio dela, por meio da evangelização que sai dela, nós somos alimentados por ela, como ele diz, nós somos amamentados, e eu gosto da ideia da amamentação, não só da alimentação, porque ela não mostra só o nutriente, ela mostra o amor, o carinho. Quem é mãe sabe o que é isso. Eu sou pai, mas eu consigo desfrutar um pouco disso, de ver minha esposa amamentando nossa filha, todo aquele carinho, todo aquele cuidado, todo aquele jeito. Isso é o que é a igreja. É isso que a igreja deve fazer. Não existe cristianismo, como eu disse antes, carreira solo. Nós somos unidos um ao outro no corpo de Cristo. Nós desfrutamos, isso quem propicia é o Santo Espírito e Cristo, porque nós somos um nele. Amém. Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Sei que eu estiquei no tempo, mas fiquem à vontade. Pulei muita coisa, então, por favor, leiam a apostila. Alguém? Pronto, ok. Deixa eu levar aí. Professor, sobre aquela parte que o senhor falou sobre pregação expositiva, né? Eu queria que o senhor me desse um exemplo de como se prega não usando esse meio de pregação expositiva, né? Irmãos, existem aí diversas formas de pregação, ok? Eu não estou dizendo que outra forma de pregação, pode acabar tendo essa ideia, não seja bíblica, ou não seja boa. Eu acredito que a bíblica, a boa, a melhor é a pregação expositiva. Por quê? Porque quando nós pegamos, por exemplo, o exemplo de Pedro, a grande pregação de 3.000 almas, aquilo é uma pregação expositiva. O que é que Pedro faz? Não é isso que disse Joel? Aí começa. O que é que ele está fazendo? Pegou o texto, está trabalhando em cima desse texto. Exposição. Ok? Existem vários tipos de pregação. Existe, por exemplo, pregação temática. Eu escolho um tema e eu vou discorrendo esse tema nas escrituras. Existe a pregação textual. Qual é? Eu pego um texto, eu uso um ponto desse texto, certo? Por exemplo, eu estou falando de Cantares, aí tem nada a ver, na maioria das vezes tem nada a ver, aí o pessoal vai usar lá para o casamento, e eu vou começar casamento e tal, parará, parará. Um outro exemplo de pregação textual, essa é bem mais clássica, 1 Coríntios 13, certo? O que uma pregação textual temática faria? Pregarei sobre casamento, não é fantástico, né? O amor tudo espera, tudo suporta, não é isso? 1 Coríntios 13, isso é a pregação textual temática. O que a pregação expositiva faria? Falaria sobre dons. Porque 1 Coríntios 13 fala sobre o uso dos dons em amor. 1 Coríntios 13 não tem nada a ver com casamento. Se você quer casamento, vá para outros textos. Tem Efésios, tem várias outras coisas maravilhosas, concordo com 1 Coríntios, ok? Pode ser usado para amor? Até pode. Vai ser incorreto dizer que o amor tudo espera, tudo suporta? Não, é bíblico. Mas aquele texto não diz isso. Então, a pregação expositiva ela vai buscar mostrar o que o texto quis dizer aos seus leitores originais. O que esse texto, o que é que Paulo estava falando? 1 Coríntios 12 apresentou os dons, confusãozinha. 1 Coríntios 13 ele está dizendo que os dons devem ser usados em amor. Então, nada de usar dom porque quer se apresentar, nada de usar dom porque quer, eu sou o melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso que motiva o dom. Nós usaríamos 1 Coríntios 13 e falaríamos, irmãos, amem-se uns aos outros e sirvam uns aos outros. Uma coisa que eu falo na minha aula do pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, é acerca disso o seguinte: quando nós não usamos nosso dom, nós estamos prestando um desserviço. E aí Paulo, por exemplo, usa a linguagem do corpo. Na minha aula eu gosto de mudar e usar a linguagem da engrenagem. Porque se uma engrenagem não está funcionando, embora todas as demais estejam, por exemplo, de um relógio, a ilustração que eu uso, o relógio pode até rodar, mas ele vai precisar de mais força, outros vão se desgastar mais. Então, pregação expositiva em 1 Coríntios 13 diria, use os dons em amor. Pregação temática textual diria, marido, homem, sua esposa. Entendeu a diferença aí? Não é que seja antibíblica, incorreto, não, mas a expositiva vai mais no texto. Outra pergunta? Podem? Mais alguém aí? Vocês estão entendendo tranquilo? Então, posso encerrar? Oi, pastor. Eu vou aproveitar e vou fazer essa pergunta, mas também, ao mesmo tempo, um questionamento sobre o culto a personalidades.
que o irmão falou. Nós somos muitos criticados porque nós falamos muito de Calvino, né? Usamos o nome de Calvino para expressar a doutrina que nós cremos. E por causa disso, entra aquela questão. Eu não sou de Calvino, nem sou arminiano, eu sou de Jesus, né? Nós temos muito disso no nosso meio. E a minha pergunta é, como nós podemos responder essas pessoas? Acho que o primeiro ponto é identificar de quem Calvino é. Certo? Sou de Calvino, sou de fulano. Geralmente quando a pessoa diz eu sou de Jesus, é o mais arrogante. Entendeu? É porque ele nunca... Normalmente é o mais arrogante. Foi lá em 1 Coríntios, continua até hoje. Ou o cara é arrogante ou o cara não quer buscar conhecimento de nenhum tipo. Certo? E olha quando a gente fala de eu sou de Calvino, como se nós tivéssemos o culto à personalidade dele. Infelizmente, ocorre. Principalmente no início. Certo? Acho que uma das piores coisas, embora seja bom por um lado, mas ruim pelo outro, é você se reformar pela internet. E não na igreja reformada. Porque você não tem base no sentido de vida, você não tem vivência. Você não entende como as doutrinas da graça se vão ali na prática, tudo mais. Então você acaba dando uma má impressão, como de que o cara adora Calvino, o cara é arrogante, o cara é isso, o cara é aquilo. Não foi uma transformação por meio de um contato pastoral, um cuidado pastoral, foi uma coisa internet. Eu acho que uma coisa muito importante, isso a gente fala quando a gente está estudando heresiologia ou debatendo sobre a questão de apologética e tudo mais, é que nós nos concentremos em, acima de tudo, estudar texto bíblico. Eu citei Calvino aqui, citei Lutero, porque para vocês ele tem peso de autoridade, ok? Nós reconhecemos que eles foram homens usados por Deus, que tem peso de autoridade. E muito facilmente, se questionado aqui, eu poderia mostrar textos bíblicos para validar o que eles fizeram. Por que eu não mostro? Porque não dá tempo. Vocês viram que a gente correu um lugar, não dá tempo, então não mostro. Eu acho que para facilitar muito, pastor, a grande questão é se preparar biblicamente, ok? E num debate, num tipo de conversa com outra pessoa, não ficar preocupado em citar nomes. Calvino diz isso, Lutero diz isso, porque para muita gente eles não são autoridade alguma. Para muita gente, para os católicos, por exemplo, Lutero era um bebarrão, que estava doido para casar, fez essa confusão todinha, para poder, entendeu? Era um bebarrão, imoral, queria quebrar o seu voto celibatário e outras coisas do tipo. Então, para muita gente, eles não têm autoridade. Eu acho que o ponto principal é escritura. Agora, para vocês que talvez vejam isso na igreja, essa apresentação, irmãos, não compreendam dessa forma, certo? O Iago, ele tem um videozinho que eu acho bem engraçado, que ele disse que uma vez foi perguntar a um irmão sobre Bíblia de estudo, né? E o irmão disse assim, o problema dessas Bíblias de estudo é porque você nunca sabe se você está aprendendo de Deus ou do homem. Estranho esse comentário. Então, para que eu quero pastor? Se a ideia de que, fulano não tem autoridade, esse negócio de aprender não sei quem, vou aprender da Bíblia, para que existe igreja? Aí o Iago pergunta, para que Deus deu mestre à igreja? De enfeite? É para não ser usado? Escrever vários livros, deixa lá de enfeite. É lindo, né, na biblioteca da igreja. Não, irmãos. Deus deu justamente para que nós aprendamos com eles. Então, eu acho que o primeiro ponto é usar o máximo possível as escrituras. Calvino, Armínio, Lutero, mais uma conversa. Respeitar outras tradições, para quem está começando aqui. Não pense que tudo que Armínio falou não presta. Tanto que Armínio disse que depois da Bíblia a melhor pessoa para se ler é Calvino. Olha, excelente conselho. Então, assim, dialoguem com outras tradições, é importante, tem coisa boa. Por incrível que pareça, Armínio tem coisa boa a dizer. Ele não escreveu 3 tomos à toa, principalmente em como se trabalhar a teologia. Os remonstrantes não tanto, mas Armínio ainda tem salvação para a alma dele. E usem bastante texto bíblico. Tomem cuidado com essa questão do início da arrogância, assim. Outra, pode encerrar. Bom, vocês aproveitem, pergunta. Pronto, vamos lá. Amém. Paz do Senhor para todos. Eu não quero fazer uma pergunta nem tirar nenhuma dúvida. Quero só fazer um comentário. Em primeiro lugar, quero dizer que o Senhor é uma luz, como o nosso pastor é uma luz. Essa luz que é o nosso pastor tem trazido para nós, se esforçado para nos ensinar a sermos cristãos, a seguirmos a Cristo. E através dessa luz que é o nosso pastor, Deus também enviou o Senhor, que é uma luz para nós. Antigamente eu pensava assim, houve um debate sobre calvinismo, arminianismo. Eu dizia assim para mim,
Não, eu não sou nenhum nem outro. Para mim, tanto faz. Eu não quero saber do calvinismo. Eu sou de Cristo. Que já foi falado agora há pouco. E eu me prestei muita atenção quando o senhor falou que o senhor é arminiano. Mas o senhor não estava com sua mente fechada. Não, eu sou arminiano e não tem que tirar isso da minha cabeça. Não. Nós temos que ter o coração aberto para que a luz venha entrar. O Senhor diz assim, que antes que a luz venha, vos faço ouvir. Se nós não estivermos abertos para ouvir, nós não iremos receber. A luz não vai entrar. Nós não vamos ter um entendimento. Então, o que eu quero dizer? É muito obrigado pela sua presença, por esse ensinamento. Que Deus continue enviando você, enviando o Senhor em muitos outros lugares que precisam, como nós precisamos, ter essa luz que muitas vezes estava oculta. Nosso pastor, nós somos testemunha, todos nós aqui, de que ele tem lutado por cada um de nós, para nos fazermos verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo. Pastor, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Meu irmão, que Deus continue te iluminando e que você continue sendo luz. Amém? Glória a Deus. Eu vou aproveitar e fazer a última pergunta. Vai lá. Sobre essa questão também de arminianismo e calvinismo, outra questão não é tão importante. Uma coisa que nós ouvimos bastante é: paz, para que ficar discutindo? Isso vai mudar em que minha vida? Gente, muda muito. Muda muito mesmo nossa vida. Vou dar um exemplo, por exemplo, só de um ponto: depravação total. Compreender que nós somos totalmente depravados nos ajuda em diversos pontos. Nos ajuda na evangelização, nos ajuda na humildade. Irmão, tem como dar uma pausa aí na gravação rápido?